Sintonia HU, o boletim da saúde do Hospital Universitário Regional de Maringá. Apresentação, Ana Paula Machado Velho. Olá pessoal, estamos começando mais um Sintonia HU e esse é um programa especial. Nós vamos falar sobre os rumos do HU, o futuro do HU, conversando com o vice-reitor da UEM, o professor Ricardo Dias Silva. Ele vai conversar com a gente sobre muitas coisas que estão acontecendo aí, que vão acontecer nos próximos dias em relação ao hospital. O primeiro, na verdade, é a eleição, né? Para a gestão, para a equipe gestora do nosso hospital, e em seguida também vamos saber com o professor Ricardo o que está sendo feito para resolver algumas questões em relação a investimentos, né, recursos para o hospital e também não só recursos financeiros, mas recursos humanos. É sobre isso que o nosso programa vai falar hoje. Nós vamos convidar para entrar na nossa conversa o professor Ricardo. Tudo bom, professor? Bom dia, Ana Paula. Bom dia, ouvintes da Rádio UEM. Tudo bem. Nós estamos enfrentando algumas situações desafiadoras aí para a universidade pública, né? Como é que o senhor vê esse momento para a UEM e para o HU, já que a gente está vinculado, né, à Universidade Estadual de Maringá? Olha, Ana Paula, eu acho que a gente está passando por um momento de grande transformação no país, né? As instituições estão sendo revisto o seu papel dentro da sociedade brasileira. Ainda existe muita dúvida dos caminhos que a universidade vai seguir nos próximos anos. É um momento de reposicionamento, eu acredito, da universidade pública. É um momento de repensar a estrutura vinculada à universidade, ao hospital universitário. Ainda existem muitas dúvidas, tanto do ponto de vista da visão do governo do Estado quanto do governo federal. Mas, de fato, o que tem se colocado é que a gente vai ter que rever alguns dos nossos princípios e reposicionar essas estruturas dentro da estrutura do Estado. Professor, vamos falar então dos desafios do HU. Na verdade, não são desafios, né? São ações, né, que a gestão da Universidade Estadual de Maringá começa a colocar aí em movimento para dar um ar novo, né, para dar uma força nova ao hospital universitário. E uma das primeiras coisas que a gente, né, está aí discutindo e que precisa falar é a questão da eleição. Na verdade, isso foi uma promessa de campanha, né, da campanha da gestão da universidade e que precisava, então, dar essa voz, talvez, para o HU, para a equipe do HU, para os servidores do HU, que é, então, a possibilidade de eles elegerem a diretoria e a superintendência, né? Como é que o senhor vê a importância desse processo democrático, assim, para o HU? Olha, Ana Paula, como você já bem disse, a questão das eleições no hospital universitário é um compromisso de campanha do professor Júlio e meu. Dissemos durante o período eleitoral que faríamos as eleições, mas precisamos estruturar para que ela ocorresse no melhor momento e da melhor forma possível. Durante o período da campanha sentimos uma demanda muito grande por parte da comunidade do hospital universitário, uma vontade de participar com maior proximidade da gestão do hospital, de ser ouvido, de dar opinião, de construir as políticas do hospital. Então, o processo eleitoral ele é fundamental para que isso aconteça, né? Para que a comunidade do hospital universitário se reconheça dentro da gestão do hospital. E nesse sentido que nós estamos trabalhando. Fazer uma eleição logo, né? A gente já tem a data definida. Daqui a um mês. Daqui a um mês. Que delícia, né? Até o dia 14 agora a inscrição das chapas. Começou ontem, na verdade, né? Dia 11. Dia 11. A inscrição das chapas e vai até sexta-feira. Isso. E aí dia até o dia 18 a homologação das inscrições e teremos as eleições conforme era uma solicitação da comunidade do hospital. E esperamos que a comunidade, obviamente, reconheça qual que é o melhor gestor para aquela estrutura, uma estrutura bastante complexa, né, e possa estar mais próxima dentro da construção das políticas do hospital. Certo. Então, como é que foi esse processo de preparação da eleição? O que levou
a equipe de vocês a preparar essa eleição com tanta rapidez, né, com tanta agilidade? A primeira questão foi ouvir a comunidade do hospital. Né? Conversamos bastante com as pessoas. A posse da nova gestão foi em outubro, né? Então houve esse momento de conversa para depois oficializar o processo, é isso? Sim, fizemos uma conversa ainda informal, uma coisa que a gente já vinha fazendo desde o período da campanha eleitoral. Estudamos a portaria que estabelecia as regras para a realização das eleições, né? Houve uma necessidade de alguns ajustes na portaria. O professor Júlio, inclusive, solicitou ao nosso jurídico que fizesse uma revisão nessa portaria. Pensamos muito na questão da composição da comissão eleitoral. O professor Donadil aceitou o nosso convite. Paulo Roberto Donadil, né, que é professor do DMD, né, do Departamento de Medicina aqui da UEM, e também ele é chefe da residência de reumatologia e atua lá no ambulatório de reumatologia do HU, né? Sim, o professor Donadil é muito experiente, né, já foi superintendente do hospital, foi secretário de saúde, conhece muito bem a estrutura. Aliás, ele participou do planejamento do hospital. Exatamente, é um dos responsáveis, inclusive, pela implantação do hospital universitário em Maringá. E felizmente ele aceitou o nosso convite para presidir a comissão, e o que nos honra muito, porque eu acho que é até uma homenagem ao professor Donadil pela história que ele tem junto ao hospital universitário. E ele vai conduzir esse processo. Estabelecemos um calendário. A questão do calendário também estava muito vinculada à presença da comunidade do hospital no período da eleição. Porque os alunos chegam um pouquinho mais tarde, né? Exatamente. Como no início das aulas, então é março que seria ideal, né? Isso, então por isso que a gente retardou um pouquinho para que ela acontecesse, mas para que os alunos estivessem presentes. A presença dos alunos é fundamental. Então já em março, voltando o calendário acadêmico, estarão presentes professores, os servidores técnicos e os alunos para participarem do processo eleitoral. Professor, uma das questões que foram colocadas no regulamento dessa eleição é que agora os eleitores, né, terão que votar em chapa. Então, assim, vai ser a apresentação de chapas. E já houve momentos em que poderia se votar individualmente num candidato para um cargo ou outro. Por que ficou determinado, então, que seriam chapas e não a possibilidade de votar em pessoas, servidores individualmente? Veja bem, Ana Paula, antes da campanha eleitoral para a reitoria, eu e o professor Júlio conversamos com alguns colegas que foram superintendentes do hospital, alguns gestores antigos do hospital, e nós... Inclusive o professor Donadil. Inclusive o professor Donadil, e nós identificamos as dificuldades de fazer a gestão do hospital com uma equipe que não seja coesa. Isso foi muito debatido, e os gestores que passaram por lá disseram de momentos, inclusive descreveram momentos de dificuldade, onde muitas vezes um diretor não tinha alinhamento com o superintendente do hospital, o que dificultava as ações de gestão. Então a gente entende que é preciso uma equipe para fazer a gestão. Você vai viabilizar como fazer de uma maneira que possa dar suporte a uma gestão adequada. Exatamente, você não pode colocar um superintendente lá e achar que ele vai resolver as coisas e você ter uma coxa de retalho ali. Você tem uma equipe que não seja uma equipe coesa. Então a importância de você dar uma estrutura ao superintendente para que ele trabalhe com uma equipe. Ninguém trabalha sozinho. Você tem que ter uma equipe muito bem afinada, que fale a mesma língua e que trabalhe em torno de um mesmo projeto. Então essa é a importância de fazer a eleição por chapa e não mais com cargos individualizados. Senão você não teria uma coesão dentro da gestão do hospital. E é isso que a gente está procurando. Quem vier assumir a nova gestão do hospital universitário tem um desafio enorme pela frente. Enorme. A gente está mudando toda a estrutura no estado e no país com relação à saúde, e a equipe tem que estar muito bem afinada, né? É uma equipe que junto vai trabalhar na gestão do hospital e não uma pessoa ou outra. Pois é, professor, esse é meu outro tema da conversa de hoje, é que está complicado, né? A gente vê que o HU está passando por um momento muito complicado em relação à questão de recursos humanos e à questão de recursos financeiros.
Eu sei que já começou uma negociação com a CESA, né, que é a Secretaria Estadual de Saúde, com o novo secretário. E eu queria entender, porque eles também só assumiram agora em janeiro, né, o novo governo. Como é que está? Quer dizer, o senhor teve com o pessoal na semana passada. Como é que está esse início de negociação aí para tentar resolver essas questões? Porque nós estamos também com uma pendência com o Conselho Regional de Medicina, né, que viu que os nossos servidores, os servidores médicos, precisam de um apoio, senão não vai ser possível dar andamento de qualidade ao atendimento do hospital, né? Como é que está essa negociação? Olha, Ana Paula, a semana passada nós estivemos em Curitiba, conversando com o secretário Beto Preto, que assumiu a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Foi uma conversa muito boa. Ele é médico, professor? Ele é médico, experiente, gestor, tem o conhecimento da estrutura. Ele é formado numa universidade pública, ele fez a sua residência dentro do hospital universitário e tem experiência como gestor, como secretário municipal de saúde, passou por Brasília, foi prefeito, né? Inclusive se desincompatibilizou agora do cargo de prefeito para assumir a Secretaria de Saúde. Então é uma pessoa da área, uma pessoa que conhece muito bem a estrutura da saúde no estado do Paraná. Então isso nos dá um certo conforto, né? Mas que ainda está tateando aquilo que ele encontrou, né? E como ele pretende construir as políticas estaduais. A conversa foi muito boa. Ele já tinha inclusive entrado em contato com o Conselho, o CRM, o Conselho Regional de Medicina do Paraná, né? Sobre a questão da intervenção, do indicativo de intervenção no pronto atendimento do Hospital Universitário de Maringá. Está ciente dos problemas que estão acontecendo, tem ciência de que o principal problema é a reposição de recursos humanos, né? Elogiou inclusive muito o nosso superintendente, professor Kira, que atualmente é o superintendente do hospital. Os próprios membros do Conselho Regional de Medicina tiveram uma visão positiva da gestão do hospital, mas logicamente apontaram para os problemas. São 3 questões que a gente precisa enfrentar aí. Uma é a questão de reposição dos quadros, né? Ainda não temos clareza, o secretário está estudando como pode colaborar nesse sentido. Dissemos a ele que a gente tem ali a necessidade de reposição imediata e já poderia ser feito, pelo menos 5 nomes aguardam só a assinatura do governador para assumirem, já são concursados. São 3 médicos e 2 farmacêuticos, né? Que já passaram por todo o processo e já poderiam assumir após a realização do concurso. Nós temos ainda concursos a serem realizados. Então são testes seletivos, agora houve a abertura do teste seletivo para médico. Sim, mas o que nós conversamos é o seguinte, o teste seletivo ele é paliativo, né? Ele é uma situação emergencial para cobrir uma vaga que ainda não foi realizado concurso público. Então apresentamos os números, precisamos de cerca de 204 pessoas no hospital, né? 123 a gente já poderia encaminhar para abertura de concurso. O secretário está estudando, né? É lógico que o Estado tem trabalhado no sentido de não expandir demais o seu corpo de servidores em função da lei de responsabilidade fiscal, mas ele entendeu a emergência do hospital. Dissemos a ele da questão dos 5 nomes que já poderiam ser nomeados, que estamos realizando os testes seletivos e ele apontou inclusive outras alternativas para a contratação de pessoal do hospital. Exemplo. Um dos exemplos que ele citou a gestão de 2 hospitais, um deles o Hospital do Trabalhador, em Curitiba, que me parece que faz uma contratação através de cooperativas, né? É uma coisa a ser estudada, né? Não sei se esse é o melhor caminho. Mais uma coisa paliativa, né? Mas uma questão que não é o definitivo, não é aquilo que a gente gostaria. O que a gente gostaria, a gente não está pedindo expansão. O que nós estamos pedindo é reposição, aquilo que já tivemos. Vaga que já existe. Exatamente, e que não foram repostas. Vagas de aposentadoria, exoneração, falecimento, e que aguardam reposição já há muitos anos. Então não é expansão, deixamos claro isso para o secretário, é uma reposição. Mas emergencialmente ele indicou para esse caminho, a possibilidade de contratação via cooperativas, né? Apontamos para ele a questão dos credenciados do hospital,
que tem sido... Explica para as pessoas o que é isso, porque as pessoas não conseguem compreender a questão do credenciado. Né? O credenciado é uma outra forma de contratação. O que acontece? Para se trabalhar na estrutura pública e no hospital universitário, como um órgão público, é necessária a realização de concurso público. Né? Então você tem o número de vagas estabelecido pelo Estado e para que as pessoas sejam contratadas, elas precisam realizar concurso público. No entanto, naquelas vagas que não foram autorizadas a reposição por concurso público, é possível a gente colocar profissionais... Prestador de serviço. A gente pode fazer um contrato temporário. Né? O problema da UEM é que a demora na reposição ou a não autorização para a reposição dos nossos quadros levou a um quantitativo de servidores com contrato temporário muito grande. Então, o contrato temporário é um caminho. Mas para os servidores docentes, isso é possível. Então, aposenta, a gente consegue colocar um temporário no lugar. Para os servidores técnicos, não. A gente tem uma porcentagem pequena que a gente pode contratar, que não chega a 50% do número de vagas ociosas, né? De vagas não ocupadas. Então, esse é um problema. Como o Estado não nos vem autorizando a reposição, para que o hospital não parasse, houve a possibilidade de contratação de um contrato que é os credenciados. Né? Então você tem uma contratação temporária por serviço temporário realizado no hospital. O que acontece? Acontece que isso não entra na folha de pagamento, que é efetuada pelo Estado. Quem paga isso? Os recursos do próprio hospital universitário. Então a gente tem utilizado recursos provenientes do SUS, da prestação de serviços do hospital pelo SUS, para pagar essas pessoas, para pagamento desses credenciados, uma vez que o Estado não vem repondo o nosso quadro. Se não fizéssemos assim, não teria como o PA, por exemplo, continuar funcionando, e isso acaba consumindo recursos destinados a outras ações, como a manutenção do hospital. Então, compra de medicamento, reposição de equipamentos, pequenas reformas, melhorias na infraestrutura. E o mais importante que as pessoas precisam compreender é que, apesar do pagamento ser feito com recursos do hospital, quem libera esses recursos é o governo do Estado, porque vamos dizer que a conta do HU é uma conta do governo do Estado, não é? Tem que ter essa liberação para fazer esse pagamento, não é? Por isso houve, inclusive, algum momento aí que houve problemas de liberação, porque o governo do Estado não tinha ainda liberado o sistema que paga esses prestadores de serviço, não é isso, professor? Essa é uma dificuldade nossa, porque a gente fica na dependência do Estado. Infelizmente, a universidade não tem autonomia plena. Se tivéssemos autonomia plena, com dinheiro em caixa, efetuaríamos imediatamente o pagamento desses servidores. Mas a gente depende da autorização do Estado. Se o Estado atrasa nessa autorização, não tem como a gente fazer o pagamento. Então, vamos lá. Tem essa questão do pessoal, que os senhores já conversaram com o secretário para ver se consegue resolver. Quais são as duas outras questões que o senhor falou, que eram 3? Uma é a questão de reposição de pessoal, né? Inclusive, a gente faz a proposta para o governo do Estado para que ele assuma esse pagamento dos credenciados, até que se resolva de que maneira a gente vai fazer a reposição do quadro. Né? Então, a gente liberaria esse recurso e continuaria tendo recurso disponível para manutenção do hospital. Outra questão é o reposicionamento do hospital na rede de saúde, né? De tal maneira, isso já vem sendo negociado inclusive com a prefeitura, para que a gente diminua a entrada no PA. Isso, gente, tem que explicar. O PA é o pronto atendimento. O que é o pronto atendimento? É aquele local onde as pessoas que sofrem acidentes ou têm problemas agudos, que a gente diz, né? Sofre um infarto, está com problema de emergência e urgência, ele entra por aí. Na verdade, o HU é uma porta de entrada de urgência e emergência, não é isso, professor? Exatamente. O HU é uma porta aberta. Então, quem solicita atendimento via o pronto atendimento, ele vai ser atendido. Né? Só que a demanda é muito grande. A ideia é reposicionar o hospital dentro dessa rede, de tal forma que a unidade básica de saúde dê o primeiro atendimento. E a gente diminua a demanda na porta do hospital universitário. Então, quem vai para lá é porque realmente está precisando de atendimento urgente, de emergência ou de urgência. Exatamente. Efetivamente. Exatamente. E a terceira questão, então, qual seria? E a terceira questão é a melhoria na infraestrutura, né? Então, esse é um outro gargalo.
A gente tem uma demanda grande no hospital, temos lá quase concluído 100 novos leitos, né? Não existe perspectiva, obviamente, de expandir esses 100 novos leitos, praticamente dobraria a capacidade do hospital, se houvesse contratação de pessoal, equipamento e recursos disponíveis para isso. Mas o Estado não vem indicando esse caminho. Mas de qualquer maneira a obra está praticamente pronta, falta pouquíssimos recursos, menos de R$100 mil para a gente concluir aquela obra. Falta basicamente ligação de parte de energia, colocação da caixa d'água e algumas obras de infraestrutura externa. Os 100 leitos estão prontos para serem usados. Melhoraria muito a qualidade do espaço físico destinado às atividades do hospital. Emergencialmente agora, a gente está fazendo a reforma de 8 leitos para melhorar o serviço do atendimento, do pronto atendimento, atendendo essa demanda do Conselho Regional de Medicina. Então a gente melhora a infraestrutura, diminui a porta de entrada e resolve a questão da contratação de pessoal. Isso resolveria o problema. Esse concurso, então, esse teste seletivo para os médicos resolveria esse problema? Já melhora muito, melhora a situação do hospital. Mas já atenderia essa questão do Conselho? Com a questão, se nós tivéssemos a nomeação das 5 vagas que estão na mão do governador, o teste seletivo, a gente consegue redistribuir os recursos humanos do hospital, os médicos dentro da estrutura do hospital, atender a questão do plantão. Com a questão dos 100 leitos e a construção desses 8 leitos para atendimento emergencial agora, a gente melhora a infraestrutura do hospital, né? Se tivermos o Estado assumindo o pagamento dos credenciados, liberamos também recursos para investimentos e para a aquisição de medicamentos e melhorias no hospital. Então, com isso a gente teria uma situação muito melhor do que a gente tem hoje. Fora isso, a gente tem as obras, né? A gente tem inúmeras obras para serem finalizadas. Inúmeras não, eu diria que... Relativas ao centro de saúde lá, ao plexo de saúde, quais seriam as principais? Hoje a gente tem os 100 leitos, que a gente está praticamente finalizando, falta pouquíssimo para a gente colocar em funcionamento. Em termos de infraestrutura, falta equipar, né? Existe o bloco industrial, né, que é uma obra que já foi iniciada, que é um pouco mais complexa, porque houveram alguns problemas na construção dessa obra, ela precisa ser revisto o projeto. A questão do centro cirúrgico, né, que também melhoraria muito o trabalho dentro do hospital universitário, que também é uma obra já iniciada. De ampliação, né? De mais uma ampliação, mas também uma obra que já começou. Então a gente está lá, que são obras que estão paradas hoje no hospital. Centro cirúrgico, o bloco industrial e temos o bloco da oncologia também, né? Então essas são obras que a gente precisa finalizar. Conversamos inclusive com o secretário Beto Preto de qual é o interesse do Estado, porque precisa haver um interesse do Estado de colocar esses serviços em funcionamento. Exatamente. E ampliar também a possibilidade de atendimento no centro cirúrgico, por exemplo. Exatamente, quer dizer, interessa ao Estado que o hospital universitário amplie a sua capacidade de serviço, né? Interessa ao Estado que a gente implante aqui um serviço de oncologia. Pediátrica, né? Exatamente, oncologia pediátrica. A gente já está com um bloco praticamente pronto também. Né? Falta muito pouco para a gente colocar em funcionamento. Isso tudo demanda outros investimentos. Demanda. No total, ali no hospital universitário, para que a gente consiga concluir essas obras que já estão previstas, 100 leitos, oncologia infantil, bloco industrial, centro cirúrgico, casa da gestante, a gente precisa obras de urbanização no entorno do hospital, estacionamento, calçada, grama nos pátios externos. A gente precisaria em torno de 17,5 milhões de reais, né? Isso nesse conjunto todo. Mas hoje, com cerca de 2,5 milhões, a gente daria uma boa avançada. Um pontapé inicial que podia chegar no gol, né? Exatamente, com a conclusão dos 100 leitos e já poderíamos reiniciar a obra do centro cirúrgico, que é uma demanda urgente também do hospital.
Professor, nosso programa, né, de 15 minutos se estendeu, mas não tem problema. É bom, né, que a gente possa esclarecer a população, e não só a população da comunidade externa, mas também os próprios servidores da universidade, né, sobre tudo isso que está acontecendo, especialmente os servidores do HU. Muito obrigado pelas suas informações. A gente vai ficar acompanhando aí, porque a gente vai ter um mês agora de muita notícia sobre o HU, de muita coisa que vai estar sendo feita aí para que se possa efetivamente eleger um grupo que possa dar suporte ao senhor, né, à própria reitoria aqui da universidade, para que a gente possa deixar o HU ainda, né, atendendo com qualidade, apesar da situação que o ambiente público aí, né, as empresas públicas estão enfrentando. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Ana Paula, obrigado aos ouvintes da Rádio EM. Estamos muito otimistas com o futuro do hospital, apesar do ambiente de dificuldades. Muito espaço tem sido dado para a melhoria da gestão do hospital. Eu tenho certeza que com a realização das eleições a gente vai ter um ambiente ainda melhor de pessoas envolvidas com a gestão do hospital, para que a gente avance na construção dessas políticas. Ok. Então a gente termina aqui o nosso Sintonia HU especial sobre a gestão e as eleições do HU. Até semana que vem. O programa Sintonia HU é produzido pelo setor de comunicação do Hospital Universitário Regional de Maringá. Apresentação: Ana Paula Machado Velho.